Rosh Hashanah já está se aproximando e nessas semanas antes de Rosh Hashanah nós estamos lendo na Parashá dessa semana, Parashá Kitavot, que entre os assuntos tão interessantes na Parashá dessa semana nós vemos que Moshe Rabbeinu fala ao povo judeu: quem segue o caminho da Torá e das mitzvot, o caminho do bem, vai ter as brachot, vai ter as bênçãos. Chas v'shalom, que não aconteça, mas aquela pessoa que não segue o caminho do bem, o caminho da Torá e das mitzvot, Moshe Rabbeinu menciona 98 maldições que vêm para aquela pessoa que não segue o caminho positivo. Porém, pela Hassidut, nossos sábios explicam cabalisticamente que, inclusive, essas maldições, se a gente olhar pela parte profunda da Torá, nós podemos ver que, na verdade, são brachot, são bênçãos que Deus está mandando para a gente. Alguém que lê essa parashá e escuta essa frase de nossos sábios não consegue entender. A Parashá realmente fala palavras duras, palavras severas, realmente maldições para aquele que segue o caminho negativo, que não vai no caminho da Torá e das mitzvot. Como pode ser que os sábios falam que, na verdade, no fundo, isso são coisas boas? Explicam nossos sábios, e para isso eu conto uma história, para a gente poder entender melhor. Uma história famosa, talvez você já até escutou, mas vale a pena, para a gente ilustrar um pouco a Parashá dessa semana, vale a pena escutar essa história. Uma vez, Nahum Gamzu era conhecido como aquele homem que ele falava: tudo que Deus faz, Gamzu letová, isso também é para o bem. Tudo o que acontecia na sua vida, ele falava Gamzu letová, isso é para o bem. Uma vez, um rei decretou um decreto muito ruim ao povo judeu. Todo o povo judeu falou: e agora o que a gente vai fazer? E eles decidiram que vão mandar Nahum Gamzu, essa pessoa que ele é tão positivo, ele vai falar com o rei e pedir para ele anular o decreto sobre o povo judeu. Está escrito que ele preparou um presente, uma caixa cheia de diamantes e ouro, ia levar essa caixa com o presente do povo judeu para o rei, para ver se o rei realmente pode anular o mau decreto. No meio do caminho, ele decidiu dormir num hotel, e o dono do hotel percebeu que ele está andando com aquela caixinha, falou: com certeza deve ter um diamante, deve ter algumas pedras preciosas naquela caixa. No meio da noite, o dono do hotel foi lá, conseguiu pegar essa caixa e roubou e tirou todas as pedras preciosas que havia dentro da caixa. E para o Nahum Gamzu não perceber, ele foi lá e encheu de terra aquela caixinha. No dia seguinte, Nahum Gamzu se preparou, tomou seu café da manhã, pegou sua caixa, viu que estava pesada, ele continuou indo até o caminho para ver o rei. Ele chegou lá no rei e finalmente ele falou: rei, nós judeus trouxemos para você esse presente, pedimos para você, por favor, anular o mau decreto sobre o povo judeu. E quando o rei abre, pela sua surpresa, ele vê um monte de terra e ele fala: que é isso, Nahum Gamzu, vocês estão zombando de mim? Não somente que eu não vou anular o mau decreto, eu ainda vou te colocar na prisão e amanhã vamos te matar, vamos te enforcar. Nahum Gamzu logo ele falou, como ele costumava falar, Gamzu letová. Isso também, sem dúvida nenhuma, que é para o bem. Se Deus fez isso, é para o bem. Ele foi para a prisão e, nesse meio, um dos ministros do rei importantes, tem aqueles que falam que, na verdade, foi o Eliyahu Hanavi, falou no ouvido do rei: os judeus não são burros, eles não querem zombar. Eles sim, pode ser que essa terra é uma terra milagrosa, que quando você vai jogar nos seus inimigos, na verdade pode ser que vai virar umas flechas e vai matar todos os seus inimigos. O rei, então, ele finalmente teve essa ideia, e justo ele estava em guerra, ele pegou essa terra e jogou nos seus inimigos e viu que essa terra virava flecha e assim ele venceu aquela batalha. Ele mandou chamar o Nahum Gamzu, que estava na prisão, e falou para ele, muito agradecido pelo presente do povo judeu. E sem dúvida nenhuma que ele vai anular o mau decreto e ainda vai dar para ele muitos presentes e muito ouro. Nahum Gamzu, ele vem ensinar para a gente que nós devemos pensar, inclusive quando Chas v'Shalom veio um ladrão e roubou a gente, inclusive quando acontece algo ruim, devemos falar Gamzu letová. Tudo que Deus faz
é para o bem. Devemos saber que, inclusive, essas maldições que parecem ser maldições, que às vezes Deus coloca no nosso caminho, na verdade, no interior, às vezes a nossa mente, o ser humano limitado não consegue entender isso, é difícil entender, mas no fundo, En Ra Yorem Lemala, não tem nada ruim que desce de Deus, já que Deus é o Deus bom, tudo o que Ele faz é algo positivo. Mesmo que às vezes a nossa mente limitada, o ser humano limitado não consegue entender isso, mas tudo o que Deus faz é para o bem. E você já pensou, imagina se aquele ladrão não tivesse roubado o Narcomis Gamzu, ele chegaria lá com o rei com uma caixa cheia de pedras preciosas, mas seria mais uma pedra preciosa para o rei. Mas quando ele roubou e aconteceu esse milagre, aí sim a gente pode ver que até o roubo, na verdade, isso foi para o lado positivo. Por mais que às vezes é difícil a gente entender, devemos saber que tudo o que acontece em nossas vidas é para o lado positivo. Devemos ser pessoas positivas, acreditar, ter a fé completa em Deus, que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. E nós pedimos a Hashem que a gente possa ver, ainda antes desse Shabat, que a gente possa ver que essas maldições se transformem em bênçãos, em brachot, e já brachot reveladas, brachot que a gente possa todo mundo ver, não precisa ser brachot interpretadas ou profundamente são brachot, e sim que todo mundo possa ver que nós vamos receber a maior de todas as brachot, a maior de todas as bênçãos, já com a Geulah, com a redenção e com a vinda do Mashiach. Desejo para todos um ketivah vehatimah tovah, leshanah tovah umetukah, que sejamos todos escritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Shabbat Shalom.